Eu sou a Maria Carolina e junto a mim de forma remota está o Deilson da Esri e hoje nós vamos apresentar as principais novidades do ArcGIS Pro, que agora está na sua versão 2.6. Vamos começar com a extensão chamada LocateXT, uma ferramenta que te permite extrair as localizações, textos e datas de seus documentos não estruturados. Para demonstrá-la, vamos examinar diversos documentos armazenados em meu computador sobre parques nacionais do Brasil, que contêm, em meio de seus textos, as informações de coordenadas de cada um dos parques. Analisando esses vários documentos, é possível adicionar manualmente cada uma dessas localizações e os seus atributos a uma camada no mapa, mas isso levaria horas de trabalho. Agora, com o LocateXT, nós podemos automatizar a extração de textos de inúmeros documentos em apenas alguns segundos. Para começar a extração das localizações, nós vamos selecionar e arrastar os arquivos de nossa pasta. Isso inclui diversos tipos de arquivos, como Word, PDF, CSV e arquivos de texto. Outra forma de inserir os dados de entrada é simplesmente colando algum texto com a informação de localização. Vou dar um nome à camada de Parques Nacionais. E dentro das propriedades, como os meus documentos apresentam as coordenadas com as letras L para leste e O para oeste, eu posso adicionar essas personalizações para que ele faça a leitura correta destes dados. Um novo recurso este ano do LocateXT é a habilidade de extrair informações em diferentes idiomas. Dessa forma, é possível personalizar os atributos que eu quero associar aos meus pontos. Vamos executar a ferramenta que em apenas alguns segundos vai fazer a leitura dos documentos, extrair as localizações e os atributos e adicioná-los ao mapa. Temos então uma camada de pontos e a tabela de atributos associada. O ArcGIS Pro fornece ainda uma galeria de símbolos bastante rica. Nós podemos facilmente alterar a simbologia desses pontos e nesse caso eu vou escolher esse símbolo para representar os parques. E é assim que o LocateXT extrai as informações de localizações, textos e datas de seus documentos não estruturados em poucos segundos. Vou mostrar agora as novas camadas gráficas do ArcGIS Pro 2.6. Criar mapas com gráficos e textos personalizados está agora ainda mais fácil. Vamos voltar ao mapa de parques nacionais que acabamos de criar e vamos dar um zoom ao arquipélago de Fernando de Noronha, onde temos um parque nacional marinho. As ilhas oceânicas que formam o arquipélago são um sítio de reprodução da chamada tartaruga verde, e vamos utilizar as novas camadas gráficas para estilizar e aprimorar esse mapa. Ao adicionar uma camada gráfica ao meu mapa, surgem duas novas abas, de aparência e gráficos, que me fornecem acesso às ferramentas que eu preciso. Agora vamos destacar as praias que ocorrem as desovas da tartaruga verde. Eu seleciono minha camada de destino, escolho a opção de linha livre para esboçar um desenho aos longos das praias. A maior parte das desovas ocorre na Praia do Leão, que fica mais ao sul, e as demais nas praias do Sancho e Conceição, que são esses pontos já destacados previamente no meu mapa. Eu posso ainda estilizar e alterar o símbolo dessas linhas com a cor e o tamanho que eu quiser. Agora eu vou adicionar também um texto para mostrar que este é o arquipélago de Fernando de Noronha e vou posicioná-lo como um título nessa minha extensão de mapa. E existem ainda inúmeras possibilidades de desenhos e formas que eu posso adicionar usando as camadas gráficas. Por último, eu gostaria de complementar com mais um elemento. Eu posso rapidamente inserir uma imagem da tartaruga verde, o que vai trazer um destaque visual ao meu mapa. Estes são apenas alguns exemplos de como as camadas gráficas do ArcGIS Pro 2.6 te ajudam a aprimorar os seus mapas. Seguindo com as novidades do ArcGIS Pro 2.6, eu vou mostrar a vocês duas novas ferramentas de geoprocessamento,
uma de análise de colocalização e outra para gerar links de origem e destino. Nessa demonstração, elas vão nos ajudar a entender se os postes de iluminação inativos das ruas de uma cidade estão relacionados aos acidentes acontecidos à noite. Aqui nós podemos ver acidentes de trânsito relatados em um ano na cidade de São Paulo. Supondo que eu tenha informação do funcionamento dos postes de luz, ou seja, se eles estão ativos ou inativos, o meu objetivo será analisar se os acidentes noturnos estão relacionados com os pontos de iluminação inativos. Com essas duas camadas de pontos no mapa, podemos notar visualmente algumas relações espaciais de proximidade entre os acidentes e os postes inativos. Aqui nesse ponto, na avenida, por exemplo, houve um acidente no dia 27 de janeiro e alguns relatos de sinais e luzes na rua que não funcionavam na área com os seguintes atributos. Apesar de estarem espacialmente próximos, esses pontos estão a meses de distância no tempo e provavelmente não estão relacionados. Se tentarmos analisar visualmente na escala da cidade inteira, fica quase impossível entender essas relações. É nesse contexto que a nova ferramenta do ArcGIS Pro de análise de colocalização está inserida, pois ela nos ajuda a entender essas relações no espaço e tempo. Eu quero descobrir onde os acidentes estão relacionados temporal e espacialmente com os postes inativos, a uma distância de 100 metros, no intervalo de uma semana. Depois de executada, a ferramenta filtrou os padrões aleatórios nos dados e destacou os locais onde os acidentes noturnos apresentaram estatísticas de colocalização mais significativas. Que são esses pontos mostrados na cor marrom. E agora, se a gente investigar um desses locais com um zoom, nós vemos que a ferramenta relacionou este acidente com múltiplos postes que não estavam funcionando ao mesmo tempo. E expandindo seus atributos, podemos conferir que as datas aconteceram dentro do intervalo de uma semana, tanto para o acidente quanto para os postes de luz inativos. Depois de identificar esses locais relacionados no espaço e tempo, vamos atribuí-los à instalação de manutenção mais próxima para uma inspeção rápida. Para fazer isso, vou usar outra ferramenta nova, chamada Gerar Links de Origem e Destino, que executa cálculos de distância e cria diagramas para visualizar estes links entre os pontos que foram colocalizados e os pontos de instalações de manutenção que estão mais próximos. O uso de diagramas para distribuição espacial é aplicado em diversos setores, incluindo planejamento urbano, estudos de migração, análises de negócios e análises de crime, por exemplo. E essas são apenas duas das diversas ferramentas de análise disponíveis no ArcGIS Pro. E eu vou chamar agora o Deilson, que vai nos apresentar mais algumas novidades do ArcGIS Pro 2.6. Obrigado, Maria. Meu nome é Deilson da Silva. Eu estou aqui hoje para apresentar 3 novidades do ArcGIS Pro 2.6. A primeira é sobre gestão de loteamento. A segunda é sobre integração das ferramentas Autodesk com o ArcGIS Pro. E a terceira é sobre telecomunicações. Vamos lá? No mapa à esquerda eu tenho um terreno localizado no Texas, aqui nos Estados Unidos. E à direita eu tenho uma planta digitalizada que contém as medições do mesmo terreno que eu tenho no meu mapa. Eu quero analisar quão precisas estão essas medições. Para isso eu vou configurar a nova ferramenta de ajuste de loteamento, que é baseada no método dos mínimos quadrados. Seleciono a minha base, seleciono o tipo de análise e rodo. Eu vou manter a tolerância de convergência padrão de 17,17 polegadas, algo como 5 centímetros. O legal daqui é que eu não preciso de ponto de controle. Com a análise completa, nós temos novos dados no mapa. A base de dados continua a mesma, nada mudou. O primeiro layer dessa nova base representa o resultado da análise
através de faixas que vão de uma fração de polegadas até 2,3 pés, algo como 70 centímetros. Nessa pequena parte do mapa, eu posso ver algumas linhas vermelhas, que representam inconsistências na medição. A linha base tem 532 pés, mas na planta tem 526 pés. Eu corrigi essa inconsistência e rodei a ferramenta novamente. Notem que agora o valor máximo da faixa de ajuste foi reduzido de 2,3 pés para 1 pé, algo como uma redução de 70 centímetros para 28 centímetros. Nessa base de dados, eu usei um processo que leva em consideração pontos de controle para aumentar a precisão de ajuste do loteamento. Vamos analisar os vetores dessa malha. Aqui eu vejo que o ponto se moverá de acordo com o resultado do layer de ajuste. Em azul temos essa elipse que representa o nível de confiança estatística para a nova posição desse ponto. Esse resultado pode ser usado para gerar uma superfície de densidade igual a essa aqui, que representa as áreas de loteamento que precisam ser ajustadas. Em tons azuis temos as áreas com alta precisão espacial. Conseguimos identificar facilmente as áreas em tons de laranja que precisam receber novos pontos de controle. Essa nova ferramenta de ajuste de lote permite que possamos visualizar e analisar dados de loteamento com alta precisão. Vamos à segunda ferramenta. Agora vamos falar sobre integração de Autodesk com ArcGIS. A integração de ArcGIS Pro com BIM 360 permite que engenheiros, arquitetos, desenhistas cadistas e profissionais de GIS possam compartilhar projetos e desenhos numa plataforma única. Vamos dar uma olhada? Nesse cenário eu tenho a Michelle, que é uma engenheira civil que precisa acessar dados do BIM 360 no ArcGIS Pro. Primeiro, vou fazer o login com a Michelle para ter acesso aos dados que estão no BIM 360. Depois disso, eu preciso atualizar a minha conexão com o BIM 360. E aqui eu vejo várias pastas ou projetos. Um deles é o projeto que eu quero fazer o download, que tem um novo prédio com vários escritórios. Agora eu vou fazer o download desse projeto para que eu possa ver no mapa esse dado DWG. Deixa eu dar um zoom na área. Eu consigo ver número de escritórios, portas e outros equipamentos. Eu posso usar o mesmo processo para poder inserir uma rede de saneamento que está no formato CAD no meu mapa. Esse é um projeto CAD de uma rede de distribuição de água, gerenciado no Civil 3D e armazenado no BIM 360. Uma das vantagens de usar dados provenientes do BIM 360 é ter uma visão holística dos nossos projetos e entender a situação atual de uma construção. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma atualização desse projeto. Legal, tem uma atualização. E você pode notar que a rede ela sai de um determinado ponto e vai direto para o prédio. Agora que os dados foram atualizados, eu posso fazer uma análise para entender como os dados estão conectados na mesma rede. Eu vou rodar um trace. Vou usar o ponto do prédio como o meu ponto inicial do trace e rodá-lo. O trace vai ser executado do prédio e vai até a estação de bombeamento. Beleza, terminei o meu fluxo de trabalho com o BIM e o ArcGIS Pro. A integração ArcGIS Pro e BIM 360 permite que engenheiros e projetistas e pessoal de AutoCAD possa inserir seu dado dentro do ambiente de GIS. Vamos para o próximo? A próxima é sobre telecomunicações. Vamos falar sobre Utility Network e objetos não espaciais. Beleza? Nesse mapa eu tenho um conjunto de dados de telecomunicações que inclui cabos, fibras, milhares de fios e todos os equipamentos necessários para prover serviços de telecomunicações para clientes, quer sejam residenciais e corporativos. Um dos desafios que as empresas têm hoje é fazer gestão desses dados, gestão desses equipamentos, quando eles compartilham a mesma localização geográfica. Estantes, cabos,
fibras, fios, tudo isso precisa participar da mesma rede e da mesma base de dados. E com isso, a gente consegue fazer análises espaciais de rede. Vamos dar uma olhada como utilizar dados espaciais e não espaciais num ambiente de telecomunicações? Beleza. Se eu selecionar um desses cabos na minha tabela, essa minha seleção aparecerá no mapa. Por quê? Porque esse cabo é uma feição geográfica na minha base de dados. Mas cada um desses cabos contém vários fios. Eu posso ver através dessa ilustração que eu tenho 24 fios. Nessa outra tabela, eu consigo ver todos os fios, só que de um novo jeito. Eles estão sendo armazenados como objetos não espaciais. Esses fios eles estão ligados às feições espaciais da minha rede. Por isso, a gente não vê nenhum campo de geometria, porque eles estão herdando a geometria de outro objeto. Vamos fazer uma análise, um trace. Legal. Usando essa casa como o meu ponto inicial para fazer esse tracing, essa análise, eu posso identificar os ativos necessários para fornecer serviços para esse novo cliente. O que o meu processo está fazendo agora é buscar os equipamentos que participam dessa conexão entre o meu ponto de acesso e o cliente. Se eu der uma olhada agora, eu vou achar cabos, switches, portas que compartilham o mesmo resultado de trace. Eu posso ver o resultado no mapa, posso ver o resultado através das tabelas, e se eu quiser mais detalhes, eu posso ver o resultado através de um diagrama esquemático simplificado. Quer mais detalhes? Beleza, vamos até o roteador. Então, eu posso ver os pontos e as portas que foram selecionadas. Com essa nova funcionalidade de utilizar objetos espaciais e não espaciais, a gente consegue fazer análises complexas e entregar produtos de informação para todos os usuários da nossa organização. É com você, Maria. Obrigado. Muito obrigada, Deilson. Estes foram apenas alguns dos destaques das novidades do ArcGIS Pro 2.6, que é considerada atualmente a maior plataforma GIS Desktop do mundo. E eu agradeço a audiência de todos e espero que tenham gostado.